Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a usar o formulário avançado para criar melhor as suas atividades. Vamos em atividades, criar, atividade, título e a introdução. Como funciona o formulário avançado? Se você tem simplesmente um vídeo, um texto para entregar para o seu aluno, então use só adicionar o vídeo ou o texto. Mas se você precisa interagir entre uma imagem e uma atividade, entre um vídeo e uma atividade, vamos concentrar tudo no formulário avançado. Nesse momento, você pode adicionar um vídeo de introdução, falando que o aluno precisa entrar nesse formulário para realizar as atividades. Vamos em criar formulários. Agora vamos aprender tudo sobre o formulário e todos os seus recursos. Aqui em cima, nessa paleta, você consegue personalizar o tema. Você pode começar pelo cabeçalho. Eu escolho aqui um tema. Selecionei inserir. Esse tema já me trouxe algumas opções de cores, mas eu também posso clicar no sinal de mais e escolher uma cor personalizada. Escolho e adicionar. Essa é a nova cor do meu tema. E também posso escolher a cor de fundo. Também tem a opção do estilo da fonte, mas vamos utilizar como padrão a fonte básico, para não confundir os alunos. Personalizamos o tema do nosso formulário. Agora vamos aprender a trabalhar com o formulário. Como vocês já sabem, aqui eu posso colocar o título desse formulário e uma descrição. Já podemos sair criando perguntas, mas como é um formulário avançado, vamos criar a nossa aula dentro desse formulário. Primeiro ícone, adicionar mais perguntas, esse sinal de mais. Isso vocês já conhecem, vocês já têm. Você também pode importar perguntas. Vamos supor que você tem uma pergunta em outro formulário que você criou. Você pode vir aqui, escolher o outro formulário, selecionar, aparece aqui as perguntas do outro formulário, posso selecionar e importar pergunta. Está aqui a pergunta que eu utilizei em outro formulário. Mas não é isso que eu quero. Venho aqui na lixeira e vou excluir. Próximo tema. Próximo passo. Eu posso adicionar mais títulos a esse formulário. Então aqui eu tenho uma primeira parte e aqui uma segunda parte. Eu posso fazer um novo título do meu formulário. Pouco utilizado também, mas é um recurso que vocês têm. Vamos excluir, porque não é isso que eu quero. Podemos adicionar aqui imagens. Eu vou adicionar uma imagem. Eu posso pegar aqui no meu Google Drive, trazer a minha imagem, inserir. E está aqui a minha imagem. Posso colocar um título nessa imagem. E posso adicionar aqui perguntas sobre essa imagem. Segundo a imagem, o Anderson está usando o quê? Um notebook, um computador. Então você pode interagir com seu aluno na imagem e já criar uma pergunta para ele sobre isso.
Lembrando sempre de marcar se isso é obrigatória. Para que serve isso? Você pode... Para que serve isso? Você pode, no meio da sua atividade, fazer uma pergunta para saber se o aluno está gostando da sua atividade. E isso não se torna obrigatório. Mas se for uma questão de atividade valendo nota, é obrigatória. Não esqueça que para fazer exercícios, temos que ir em configurações, limitar a uma resposta, testes e criar teste. Salvar, que é onde aparece a minha chave de resposta. Para o exercício ser corrigido automaticamente. Inseri uma imagem e fiz uma pergunta em relação àquela imagem. Temos a opção de adicionar vídeo. Então, se eu tenho um vídeo sobre a atividade, eu não preciso colocar ele lá na atividade para o aluno ter que sair daqui para ir lá verificar o vídeo e depois voltar. Eu posso colocar o vídeo diretamente aqui. Posso colocar a URL. Vamos lembrar de como se pega o arquivo corretamente de um vídeo no YouTube. Abra o vídeo, vai em compartilhar, copiar o link. Esse é o link correto. Esse é o link correto. Vai em compartilhar, copiar. Esse é o link. Vai em compartilhar, copiar. Esse é o link correto para compartilhamento, ok? Vamos utilizar sempre esse link. Volto no meu formulário e colo o link aqui. Selecionar. Coloco o título. Pronto, meu vídeo está aqui. Vou adicionando perguntas sobre esse vídeo. Sempre usar de preferência múltipla escolha. Como eu ativei lá na configuração que isso é um teste, sempre vai vir como teste. É obrigatória. Não esqueça da chave de resposta e não esqueça de dar o ponto dessa pergunta. Então eu aprendi a adicionar uma imagem, fazer uma pergunta sobre a imagem, e isso eu posso ir adicionando mais perguntas. Eu clico na pergunta, mais perguntas, e eu vou adicionando mais perguntas. A última opção, eu posso organizar melhor isso daqui. Deixa eu abrir aqui. Essa última aqui eu vou excluir porque eu não quero. Essa pergunta aqui também eu vou excluir. E vou organizar. Vamos entender que essa primeira imagem seria uma seção. Então eu posso criar uma seção aqui. E depois eu crio uma próxima seção. Então eu divido o meu formulário por seções. Isso se tiver várias seções que você queira dividir entre o seu formulário. Então eu tenho a primeira seção de perguntas e depois vem a outra seção de perguntas. Se eu não gostar, é só eu excluir seção. Lembrando que eu não preciso enviar, porque a gente está dentro do Google Sala de Aula e tudo que eu for fazer no meu formulário já fica salvo automaticamente. Então eu consigo criar uma aula interativa completa usando o formulário. Posso fechar a janela e o meu formulário vai estar aqui.
Então eu organizo melhor minha atividade se eu precisar colocar itens e Então eu organizo melhor a minha atividade se eu precisar colocar perguntas junto com vídeos ou com imagens. Coloco o vídeo e a imagem dentro do formulário e deixo nessa parte aqui para colocar algum outro vídeo sobre uma introdução ou um vídeo aula onde vocês não precisam utilizar as atividades. Fazendo isso, não esqueçam sempre de colocar a data de entrega um dia após a aula. Não esqueçam de vir e programar a sua aula. E nesse ponto você aprendeu a utilizar o formulário avançado para organizar e tornar mais interativa as suas atividades e a sua sala de aula. Espero ter ajudado. Até mais!